Imposto de renda chegando ao final. E recebemos hoje o Dr. Otto, delegado da Receita Federal do Brasil, aqui em Joaçaba. Seja bem-vindo, doutor. É um prazer sempre muito grande a gente poder trazer informações da Receita Federal, principalmente nesse mês que se encerra esse compromisso tributário tão importante, que é a declaração de imposto de renda à pessoa física. Doutor, quem deve declarar imposto de renda? Bom, existem várias circunstâncias que obrigam o contribuinte a fazer a declaração de imposto de renda, sendo que a principal delas, ou se podemos eleger algumas, é o contribuinte ter recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.123. O que são rendimentos tributáveis? São aqueles rendimentos normais de um cidadão, como salário, aluguéis, quando a pessoa é autônoma, o recebimento por prestação de serviço, tudo isso são rendimentos tributáveis. Também precisa entregar a declaração de imposto de renda aquele que recebeu acima de R$ 40 mil rendimentos isentos. Exemplo de rendimento isento é o rendimento da caderneta de poupança. Também precisa apresentar a declaração de imposto de renda, e na nossa região tem bastante importância, é a atividade rural, ou seja, rendimentos, receita de atividade rural acima de R$ 140.619, também está obrigado à entrega de declaração. Por fim, um dos fatores que levam muita gente a ter que declarar é ter o patrimônio acima de R$ 300 mil. Então, uma pessoa que tenha um imóvel, mais um veículo e algum dinheiro, já vai chegar nesse montante e deverá fazer a entrega da declaração. Como é que a pessoa declara a venda do imóvel e de veículo? Bom, como qualquer bem do seu patrimônio, o contribuinte, se faz a venda do imóvel, ele deve fazer o que a gente chama de apuração do ganho de capital. Então, existe um programa disponibilizado pela Receita Federal, que é o GCAP, então é o Programa de Ganho de Capital, que deverá ser baixado também na internet e ser preenchido com as informações do custo, que é o valor histórico da aquisição, e o preço de venda. A diferença do preço de venda com o preço de compra gerará um ganho de capital, e esse ganho de capital é tributável num montante de 15%. Os casos dos veículos, aí vai depender da habitualidade do contribuinte e do valor, porque existem vendas de pequeno valor, que a maioria dos veículos usados se enquadram, que o contribuinte simplesmente informa a venda na sua declaração de bens, zera e diz para quem vendeu, e não é necessário a apuração de ganho de capital. É importante que o contribuinte baixe o programa do imposto de renda da internet. Lá existe uma ajuda com perguntas e respostas com exemplos. Então, é fácil do contribuinte, com os seus valores, com os documentos em mãos, fazer a apuração junto ao programa. Doutor Otto, referente a recibo de profissionais, como proceder na declaração? Bom, há uma obrigatoriedade a todos os contribuintes a declararem as suas despesas que tenham feito com profissionais. Então, se você contratou um advogado, um profissional da arquitetura, um engenheiro civil, você tem que declarar na sua declaração de imposto de renda. Então, o recibo que esse profissional lhe forneceu, você vai lá no pagamentos efetuados, no campo de pagamentos efetuados na declaração, e vai informar o CPF desse profissional, que tipo de profissional é e o valor da despesa. Isso é muito importante até para que todos os profissionais liberais também, através dos cruzamentos, a Receita possa apurar os ganhos
desses profissionais e verificar se eles estão tributando de maneira correta. E a penalidade para quem não fizer a declaração do imposto de renda? O principal é cumprir o prazo. A Receita Federal não tem interesse nenhum em penalizar os contribuintes. Então, não queremos sair autuando, aplicando multas aos contribuintes. Mas aqueles que não cumprirem o prazo fatal, que é o dia 29 de abril, às 23h59, não fizerem a sua transmissão da sua declaração, estarão sujeitos às seguintes penalidades. 1% do imposto de renda devido, chegando ao máximo de 20% do imposto, ou a multa mínima é R$ 165. Além disso, aquelas pessoas, aqueles contribuintes que são obrigados a entregar a declaração e os sistemas da Receita estiverem sensibilizados para isso, a Receita vai bloquear a certidão negativa de débitos desse contribuinte. E a certidão é um documento em que o contribuinte precisa para fazer um financiamento, precisa para poder fazer uma venda de um bem. Então, é importante que o contribuinte sempre esteja em dia para que, quando ele precisar fazer um financiamento ou vender um bem, ou comprar, financiar um imóvel na Caixa Econômica, ele vai precisar da certidão negativa. Então, por que deixar o seu nome estar lá e pendente na Receita, se ele pode fazer a entrega da declaração, cumprir dentro do prazo e não ter nenhum tipo de penalidade? Caindo na malha fina, após a declaração, como deve proceder? Bom, a Receita Federal faz todo ano uma série de cruzamentos. Cada ano tem aprofundado esse tipo de cruzamentos de dados e milhares de pessoas contribuintes caem nessa malha conhecida como malha fina. Logo após o processamento, a partir do mês de agosto, a Receita já disponibiliza o extrato da declaração. Então, para você ter acesso a esse extrato, é necessário que o contribuinte faça um código de acesso. E para fazer esse código de acesso, ele precisa dos números de recibos das declarações de imposto de renda, e aí ele gera esse código de acesso na internet. Com esse código de acesso, ele pode emitir o extrato da declaração. Nesse extrato vai dizer se ele está em malha ou se ele está liberado e qual a pendência que a Receita encontrou. Então, é importante que aqueles contribuintes que depois de fazerem a entrega, verifiquem esse extrato para ver se não estão em alguma pendência, se não houve algum esquecimento. Se eles corrigirem essa divergência que aparecer no extrato antes da ação da Receita, eles não têm penalidades. Se corrigirem, a Receita intimar, aí eles ficam sujeitos às multas de ofício. Muita dúvida também, doutor, referente à despesa médica. O que é que se enquadra? Bom, despesas médicas é um termo bastante amplo, são todas aquelas despesas feitas junto a profissionais da área da saúde, e a gente pode incluir, além dos médicos, questão de fisioterapeutas, psicólogos. Então, todos fisioterapeutas são profissionais que dão direito à dedução. Só que existem algumas regras. Por exemplo, o fisioterapeuta, você só pode abater despesa de fisioterapeuta desde que haja uma recomendação médica para isso. É muito comum alguns equipamentos, podemos dizer assim, que óculos, muletas, cadeiras de roda, apesar disso ser utilizado por uma pessoa enferma, não são dedutíveis. Portanto, é importante que as pessoas, antes de lançarem qualquer tipo de despesa na sua declaração, como despesa médica, vão no perguntão que está no programa e verifiquem se aquele tipo de despesa realmente é dedutível. Uma coisa que antigamente não era dedutível eram as despesas com cirurgia plástica.
Houve um novo entendimento hoje que a cirurgia plástica, por melhorar a estética da pessoa, melhora a sua saúde, através da sua autoestima. Então, hoje, as despesas com cirurgia estética já são possíveis de abater do imposto de renda. Educação, doutor. O que pode ser abatido, por exemplo, na família por filho? Bom, despesa de educação são aquelas apenas incorridas com instituições durante o ensino regular. O que é o ensino regular? Vai desde a pré-escola até a universidade. Então, você pode abater despesas de imposto de renda até R$ 3.561,50. Não é dedutível curso de inglês, curso de dança, aula de judô, Kumon, professoras particulares de reforço também não é dedutível e não é considerado ensino regular. Então, lembrando que só o ensino regular e até esse valor, esse teto de R$ 3.561. Doutor Otto, deixamos o microfone da TV Bom Dia SC para as suas considerações final. Eu quero agradecer essa oportunidade de poder trazer esclarecimentos da Receita Federal e dizer que a Receita Federal é o órgão responsável pela arrecadação de todos os tributos federais. A Receita não tem intenção de autuar ninguém, e sim cobrar os valores devidos. Afinal, o imposto pago, a contribuição paga, ela deve ser revertida em benefício de toda a sociedade. E não é dado a ninguém o direito de não recolher aquele tributo que é devido. E a função da Receita Federal não é porque os servidores assim o desejam de autuar os contribuintes, e sim cobrar o imposto devido, e se ele não foi devido no tempo certo, há uma penalidade. É justo que aquele contribuinte que pagou em dia, ele tenha um diferencial, ou seja, ele paga sem as penalidades. Aquele que não foi pontual, não cumpriu com a sua obrigação, é feito uma cobrança com as multas e juros devidos. Além disso, é sempre importante que as pessoas acompanhem aonde o seu dinheiro está sendo gasto. Não dá para dizer, eu pago meu imposto e depois esquece da obrigação como cidadão de verificar aonde o seu dinheiro está sendo bem empregado, até para desenvolver uma consciência de cidadania de todas as pessoas, para que a gente não veja pessoas depredando lixeiros públicos ou aqueles brinquedos nos parquinhos públicos, que as pessoas vão lá, usufruam e não destruam, porque sabem que se for gasto dinheiro para consertar, é dinheiro do imposto, da contribuição, do tributo que foi pago por todos nós. Muito obrigado. Obrigado, doutor Otto, pela presença no estúdio da TV Bom Dia Santa Catarina, que veio aqui o delegado da Receita Federal do Brasil trazer informações importantes, já que estamos no final das declarações no imposto de renda.